paz seja convosco, amém? Amém. Glória a Deus. Hoje estamos aqui para estarmos na nossa quarta aula sobre o tema do Espírito Santo. Queria só estar fazendo uma oração, se você puder fechar os seus olhos nesse momento. Tu sabes o plano do Pai. E nós nos movemos nesse propósito de estarmos aqui a fim de glorificar o Teu nome. Não há nenhum outro propósito a não ser esse, para a edificação dos Teus santos que aqui estão e para que o Teu nome seja glorificado, Pai, porque uma igreja edificada na palavra é uma igreja forte, Pai. E nós Te louvamos porque o Senhor nos tem concedido isso pela Tua bendita graça. Por isso me coloco aqui nas Tuas mãos como Teu vaso de barro, porque sou dependente de Ti. Eu peço nesta hora que o Senhor me dê cognição, que o Senhor me dê conhecimento, que o Senhor abra o meu entendimento, a fim de que eu possa ser um instrumento de valor nas Tuas mãos. E eu devolvo a Ti toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Pai. Nós oramos a Ti e agradecemos, Pai. Eu peço que Tu fales aos nossos corações, porque quando Tu falas, o Teu nome é glorificado, a Tua igreja é edificada e o inferno envergonhado mais uma vez. Eu oro no nome bendito de Jesus Cristo, o Nazareno, nosso Senhor e Mestre. Amém. 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 Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos aqui, nesse dia de hoje, na quarta lição aqui, onde o tema da lição são as 7 coisas que nós, como crentes, devemos saber sobre o Espírito Santo. Mas antes disso, eu quero estar dando uma introdução para vocês, amém? Eu quero estar falando rapidamente. E antes disso aí, eu quero fazer a pergunta que estamos aqui na tela: quem é o Espírito Santo? E eu gostaria aí que algum corajoso se habilitasse em falar o que a pessoa pensa sobre o Espírito Santo. Será que eu tenho um voluntário aí que possa dizer algo? Quem é o Espírito Santo para você? De forma metafórica, o Espírito Santo é uma pessoa que está ali com nós. Isso aqui é raro, isso aqui é de bom agrado. Uma pessoa que está para, vamos dizer, para nos auxiliar, porque muitas das vezes as coisas, as circunstâncias, os afazeres da vida, às vezes, se a gente for automático, a gente acaba errando muito. Então, o Espírito Santo é aquele que convence a gente: ó, isso aqui é pecado, isso aqui é certo. É uma pessoa que mostra realmente o caminho para a gente, do que a gente deve seguir. Amém. Glória a Deus. Alguém mais gostaria de falar algo? Quem é o Espírito Santo? Um corajoso aí? O Rafa, corajoso Rafa. Acho que é um intermediador de Deus, né? Que está ali dia a dia, hora a hora, com a gente. Ó, você aqui está errado, você errou aqui, você está certo. Né? Amém. Terceira pessoa da Trindade, né? Sim. Que faz parte da divindade maior de Deus. E Ele é aquele que é o nosso consolador, o nosso ajudador, né? Aquele que mantém os ligados ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. E é exatamente isso, né? E o bom de estarmos com uma igreja conhecedora da palavra é isso, porque geralmente as pessoas são muito rasas quando falam a respeito do Espírito Santo. Como bem falou a pastora, didaticamente nós temos o costume de falar que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. E isso daí, mas é na verdade em questão de estudo. Porque quando nós observamos a Trindade em si, eu não vou falar sobre esse assunto hoje, vou deixar para o pastor numa outra oportunidade, mas quando nós entendemos, nós temos que pensar a seguinte coisa: que o Deus eterno, ao qual nós conhecemos por Javé ou Jeová, como alguns falam, Ele é o Pai, Filho e o Espírito Santo, um Deus manifestado nessas 3 formas como nós conhecemos. E não existe uma hierarquia primeiro, segundo e terceiro, mas todos em si é um único Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos prosseguir aqui. Quero falar para você sobre a menção do Espírito Santo em hebraico pela primeira vez em Gênesis 1. E aqui nós temos aqui em hebraico, eu apresento para vocês o hebraico, acredito que alguns já conhecem, outros não, mas eu sei que parece estranho aos nossos olhos, né? Parece até umas letrinhas como
música, mas não é isso, é a forma de escrita em hebraico, mas eu achei importante a gente trazer isso. E aqui nós temos a palavra Rua Elohim, né? Então aqui nós vemos a primeira menção de Deus, do Espírito de Deus em Gênesis 1:2, aonde se fala do Rua Elohim. Então, e é assim mesmo que se fala, não é Rua e nem Ruach, é Rua Elohim. Amém? E aqui, isso daí é o Espírito de Deus. E também temos a menção a respeito do Espírito Santo como Rua HaKodesh, ou Rua HaKadosh, como algumas outras pessoas falam. Mas geralmente é mais usado como Rua HaKodesh. E o significado dele, isso é muito importante para a nossa lição de hoje. O significado é o Espírito Santo, mais literalmente ainda o Espírito da Santidade de Deus. Amém? Então, nós nos arremetemos aqui a algo precioso, que o Espírito Santo, ele é na verdade o Espírito da Santidade de Deus, o Ruach HaKodesh. Tá? E aqui também eu posso trazer para vocês, no grego, que é o pneumagion. Aqui está, para nós pareceria gion, mas como estou transliterando o grego, é gion. Então, pneumagion, que também é importante, de modo simplista é o Espírito Santo, mas a palavra literal é o Espírito Sagrado. Amém? Então, isso daí é importante para nós, durante a lição, para nós entendermos a respeito disso. E eu quero aqui fazer uma alegação para vocês, importante para vocês, eu acredito que seria importante para vocês tomarem nota, que o Espírito Santo é a essência mais profunda de Deus. Amém? Então, por isso que eu disse ali no começo, não existe uma hierarquia primeiro, segundo, terceiro, e sim, o Espírito Santo é a essência mais profunda de Deus. Tá? E vemos aqui a primeira menção do Espírito Santo em Gênesis 1:2. Alguém pode ler para nós, por favor? Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Então, por que nós aqui falamos isso? Que o Espírito Santo é a essência mais profunda de Deus. Isso é tão real que quando nós vamos aqui para Gênesis 1:2, a primeira menção, primeiro nós vemos Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a segunda menção é que a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? E aí começa todo o desenrolar da criação. Isso daí é importante entendermos, porque isso nos linka com aquilo que Jesus disse, que aquele que blasfemar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito de Deus será réu de pecado para sempre. Amém? E nós entendemos que isso também está linkado com o Pai, porque Jesus não diz que aquele que blasfemar contra o Pai e contra o Filho será perdoado. Diz que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo e o Pai está nisso. Amém? Por que Jesus ele falou que aquele que blasfemar sobre o Filho seria perdoado? Porque ele é o agente de misericórdia de Deus, ele é aquele que está aqui para nos trazer redenção. E na posição dele de se abrir mão da sua divindade, renunciar a si mesmo e se encontrar na forma humana, a sua forma controversa, com certeza traria situações onde as pessoas desdenhariam, pessoas acreditariam, pessoas não acreditariam, mas ele é o agente da misericórdia e da redenção de Deus. Amém? Mas nós entendemos isso daí para nós vermos a profundidade de que o Espírito de Deus ele representa para nós. Amém? Então isso daqui é só uma introdução, nós vamos entrar aqui agora na lição 4, as 7 coisas que nós, como crentes, devemos saber sobre o Espírito Santo. E aqui, a primeira coisa, o Espírito Santo revela a verdade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele atua na nossa vida como
consolador, como ajudador, como conselheiro. Como todos vocês aí, quando vocês falaram a respeito do Espírito Santo, falaram a respeito disso, que Ele é aquele que nos aconselha, Ele é aquele que nos ensina, Ele é aquele que nos dá o parâmetro, faça isso, não faça aquilo, haja dessa maneira, não haja dessa maneira, amém? Então, Ele atua na nossa vida como nosso consolador, nosso ajudador e nosso conselheiro, amém? E quando vemos aqui que o Espírito Santo ele revela a verdade de Deus, quando precisamos da verdade, podemos confiar na obra do Espírito Santo para nos guiar. Sua palavra resiste ao teste do tempo e transcende cultura. Ele é vivo, atuante, útil para ensinar e instruir em sua justiça. E aqui nós temos João 16:13, se alguém puder ler para nós. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas e lhes anunciará o que está por vir. Amém? Então aqui nós vemos, que quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará a toda a verdade. Amém? Por isso que lá em Tiago 1, Tiago ele fala: aquele que tem sede de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lança em rosto. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele é o Espírito da verdade. Você tem dúvida a respeito de algo na Escritura? Ore, busque o Espírito Santo, e Ele é o agente de Deus que vai trazer em evidência a verdade ao seu coração. Amém? Amém ou não amém? Amém! Estou dando sono, irmão? Está difícil a tela aqui? Esse daqui é o segundo bis, no 14 fica bom o negócio. Calma que a gente chega lá. Agora nós temos aqui a segunda lição que nós devemos saber sobre o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Amém. E aqui João 16:8 que faz exatamente a referência a esse título. E temos aqui, preste bem atenção nisso, irmãos, isso aqui é importante. Não é nosso trabalho convencer o mundo acerca de Jesus. Temos que apresentar as boas novas de Jesus Cristo, que Jesus Cristo busca salvar os perdidos, e então deixamos para que o Espírito Santo convença e atraia as pessoas a Deus. Amém? Isso que nós temos que entender em toda a obra de evangelismo, seja evangelismo pessoal, no seu serviço, na escola, aonde você atua, no seu bairro. A nossa posição em Deus é sermos testemunha, porque nós temos às vezes aquela preocupação de levar uma pessoa à salvação, porque nossa, eu tenho que estar ali até que, claro que nós temos que perseverar, mas não é o nosso trabalho convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a função do Espírito Santo. Nós somos suas testemunhas. Amém? Amém. E aqui a terceira lição: a obra do Espírito Santo enche os crentes de ousadia para que possam pregar a mensagem da salvação. Amém? Então a obra do Espírito Santo, ela atua em nós, é ela que nos enche de ousadia para que possamos pregar a mensagem de Deus. Haja visto que está aqui quem vos fala, uma pessoa tímida, introvertida, mas estou aqui. Por quê? Porque o amor à palavra de Deus nos move a não nos calar. Amém? Então é Ele que nos move, é Ele que nos enche, é Ele que nos capacita. Nós só precisamos fazer uma coisa: nos dispor. Amém? Glórias a Deus. E aqui eu quero trazer também uma frase importante, que o Espírito Santo nos encoraja a compartilhar as boas novas com os outros. Amém? É Ele que nos encoraja, é Ele que nos tira da zona de conforto. Quanto mais nós estivermos inseridos numa comunhão profunda com o Espírito Santo,
Santo, será inevitável nós não deixarmos de testemunhar. É inevitável nós não testemunharmos, nós falaremos daquilo que nos é natural. Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio das coisas da nossa vida, será isso que nós falaremos. Se o nosso coração estiver cheio de Deus, será natural. Nós não precisamos nos preocupar. Nossa, eu preciso falar de Deus. Isso será natural. Inevitavelmente, quando nós vermos, nós já estamos falando. Mas isso é fruto de comunhão com Deus. Amém? Leonardo Ravenhill, ele traz uma fala que eu acho muito bonita, que ele diz que 1 hora de pregação muitas vezes é fruto de dias e horas de joelho dobrado em oração. Pouca oração, pouco poder. E muita oração, muito poder. Isso seja no pregar e em qualquer outra coisa. Amém? Mas nós falaremos disso mais para frente. Aqui, Atos 1:8, se alguém puder ler para nós. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Então nós temos a capacitação dele, é ele que nos encoraja, que nos capacita. Nós recebemos dele poder para sermos testemunhas. Glória a Deus. E aqui nós temos a obra do Espírito Santo é interceder por nós quando não sabemos pelo que orar. Amém? Há momentos em que a oração parece impossível, e é nesses momentos que simplesmente precisamos inclinar a cabeça e o coração e deixar o Espírito Santo interceder por nós. E aqui Romanos 8:26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Então ele nos auxilia na nossa fraqueza, nos momentos difíceis, porque, irmãos, verdade é, momentos difíceis passamos. Amém? Nós temos que desmistificar isso dessa visão triunfalista, de que sempre estará tudo perfeito. Talvez nem sempre tudo estará perfeito, como eu acredito que muitos têm passado por problemas. Mas o que é que nos move? A fé, a certeza e a confiança de que o Senhor é aquele que nos dá escape, todas as vezes. Amém? E há momentos, que eu quero dizer isso, há momentos que não existem palavras. A dor é tão intensa que não tem palavras para expressarmos, e é nessa hora que o Espírito de Deus se move em nós com gemidos inexprimíveis e intercede por nós junto ao Pai. Amém? Ele é o nosso auxiliador, Ele é o nosso companheiro. E aqui também quero deixar essa frase: nos momentos mais difíceis, quando as lágrimas falam mais do que palavras, o Espírito Santo está lá para enxugar as suas lágrimas. Amém? Então o Espírito Santo, ele é exatamente essa pessoa. Ele é o seu amigo, ele é o seu consolador, ele é o seu companheiro. Ele é aquele que está com você. Quando a pessoa desdenha de você, quando a pessoa fala com você, isso é frescura, larga a mão disso, pode ter a certeza, como eu costumo falar, qual a pior dor do mundo? A pior dor do mundo é aquela que você está sentindo. E o Espírito Santo te entende, o Espírito Santo te compreende. Ele é aquele que está contigo nas horas difíceis. Amém, glória a Deus. Então não tema, porque você sabe que, como diz aquele cântico antigo que fala que o mundo chora com razão, mas o crente não chora, irmão, porque o crente tem um Consolador. E essa é uma verdade, temos um Consolador junto de nós. Amém? Aqui, a quinta obra do Espírito Santo: o Espírito Santo planta frutos em nossas vidas e os transforma em colheita. Então aqui nós vemos isso, que o Espírito Santo, ele planta os seus frutos em nossa vida. O Espírito Santo, os seus frutos refletem em nós os atributos de Deus. Amém? Então quando olhamos para Gálatas 5:22 e vemos aqui os atributos comunicáveis de Deus, os atributos morais de Deus, onde ele comunica a nós,
que não é impossível, através do seu Espírito, na medida que nós nos inserimos nele, somos capacitados a viver no Espírito o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E aqui diz no versículo 23, contra essas coisas não há lei. Até eu coloquei essa figura aqui porque eu achei muito legal, né? Porque nós vemos aqui em Gálatas 5 que diz o fruto do Espírito. E aí essa árvore aqui com os ramos, com o fruto do Espírito, exatamente como algumas pessoas explicam, que é o fruto do Espírito, como um cacho de uva, que é um único cacho, mas com várias uvas, né? Então, e aqui é importante nós entendermos isso, que o fruto do Espírito, ele esse tipo de fruto conduz a uma vida que reflete a obra do Espírito Santo em nós. Temos que entender que existe uma diferença entre fruto do Espírito e dons do Espírito. Amém? Dons do Espírito é uma coisa e fruto é outra. E a pessoa que recebe a Jesus nasce de novo. E a partir daquele momento o Espírito Santo passa a habitar nela. E o seu fruto passa a se desenvolver no processo de santificação. Por que eu fiz a leitura desse tópico aqui? Porque nós temos que entender que tudo isso aqui que são o fruto do Espírito Santo não é uma coisa que acontece do dia para a noite como uma mágica. Eu recebo Jesus hoje, amanhã estou cheio de amor, estou cheio de alegria, queira Deus que assim seja, mas muitas vezes não é assim que acontece. Ontem eu era uma pessoa totalmente iracunda, agora eu sou cheio de paciência, estou cheio de bondade. Não é isso. Isso, a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, nós nascemos de novo e passamos por um processo de santificação. E é nesse processo de santificação que o Espírito Santo vai começar a florescer em nossas vidas o seu fruto. Amém? Então, nesse processo, você será cheio do amor, da alegria, da paz, paciência, amabilidade e etc. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós nos deparamos com momentos em que em alguma situação nós perdemos a calma, alguma situação nós somos impacientes, algumas situações nós não temos domínio próprio. E aí, o mundo nosso desabou? Não, porque nós estamos num processo de santificação. Quando eu me converti, falava-se uma frase que eu guardei na minha vida, que é muito importante para nós, que falava assim: se você encontrar poeira na minha vida, não se preocupe, o Senhor está em obras. Amém? É exatamente isso, é um processo de santificação nas nossas vidas, e glória a Deus por isso, porque, irmãos, é difícil caminhar na vida cristã. Muitas pessoas na caminhada desistem e desistiram de nós. Eu acredito que cada um aqui tem o seu testemunho pessoal a respeito disso, mas o importante e o mais precioso é que o Espírito Santo nunca desiste de mim nem de você. Amém? E é isso que faz queimar o meu coração, essa capacidade do Espírito de Cristo de não desistir de nós em hipótese alguma. Ainda que esteja poeirento, como algumas vezes eu falo, que o vencedor não é aquele que nunca errou, mas é aquele que, mesmo que tenha errado, que se encontre prostrado, cheio de poeira da falha sobre si. Mas o vencedor não é aquele que nunca falhou, mas é aquele que tem a ousadia de se levantar, chacoalhar a poeira, pedir misericórdia para Deus e continuar caminhando. Amém? Deus, ele não espera de nós a perfeição, mas ele espera de nós que nós não venhamos a desistir. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui, essa fala que eu quero deixar também para vocês, que o Espírito Santo é o Espírito da santidade de Deus, o Espírito Sagrado, como vimos na introdução. Amém? E por que eu estou falando a respeito disso? Eu quero até aqui fazer uma alegação polêmica, que é essa daqui: a marca principal do crente é a santidade. Se a pessoa for crente e não carregar em si o fruto da santidade, pode ser que o Espírito que está nela não seja o santo. Amém? Então isso daqui tem que ser algo para encher os nossos corações. Somos perfeitos? Não.
Como eu disse aqui, no fruto do Espírito haverá momentos que nós falharemos numa área, em outra, porque estamos num processo de santificação. Mas a marca do crente é a santidade. Nós jamais podemos nos deixar cauterizar pelo pecado e normalizar o pecado. O pecado sempre tem que ser algo que, quando bater a porta da nossa vida, nós temos que resistir, fugir do pecado e resistir à tentação. Amém? Fugir de toda a aparência do mal, porque quem tem o Espírito Santo, como mostrei aqui, o Espírito Santo é o Espírito da santidade de Deus, o Espírito sagrado. E por que esse atributo? Porque nós entendemos que a Bíblia ela menciona duas coisas muito importantes a respeito de Deus. Primeiro, Deus é amor. A Bíblia não fala que Deus tem amor, fala que Deus é amor. E a segunda coisa, que Deus ele é santo. Amém? Haja visto que o Espírito de Deus, o atributo que está linkado ao Espírito de Deus é a sua santidade e o Espírito sagrado. Então ficamos com isso no nosso coração. Esse tem que ser o alvo, o âmago da nossa busca, uma vida de santidade. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Vamos aqui agora para a sexta obra. Estamos chegando lá. O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é conceder dons espirituais para a edificação da igreja. E temos aqui 1 Coríntios, acredito que está longe, está difícil de ler, eu vou estar lendo aqui rapidamente para os irmãos. 1 Coríntios 12, de 8 a 11, que diz: pelo Espírito Santo é dado palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento, e pelo mesmo Espírito a outro a fé, pelo mesmo Espírito a outros dons de cura, e pelo único Espírito a outro o poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedades de língua, a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Isso aqui é importante. O pastor esteve falando semana passada a respeito do falar em línguas. Até temos perguntas aqui a respeito do benefício de se orar em línguas. E aqui nós vemos uma coisa, em 1 Coríntios 12, nos está falando dos nove dons do Espírito. Então nós temos que olhar para isso. Uma coisa que eu sempre entrei em conflito com os exageros do pentecostalismo é a ênfase que se dá no falar em línguas e se esquece dos outros dons. Quando nós entendemos que somos cheios do Espírito Santo e somos batizados pelo Espírito Santo, pode até, como diz alguns, haver a evidência do falar em línguas, mas nós temos que entender que tudo isso está atrelado e tudo isso deve ser buscado. Ah, José, mas por que então que eu sou batizado pelo Espírito Santo e não opera milagre? Falta buscar mais. Porque haja visto que eu costumo falar com algumas pessoas, porque hoje em dia algumas pessoas falam assim: o batismo do Espírito Santo não é para todos. Eu não concordo com isso. O batismo do Espírito Santo é para todos. Mas por que isso era evidenciado mais há 20 anos atrás? Porque as pessoas buscavam mais. E hoje as pessoas se estagnaram, se estacionaram, não oram mais, não buscam mais. As pessoas muitas vezes ficam tão preocupadas em degladiar teologicamente que esquecem uma coisa básica: buscar. Porque é impossível, creio eu, que alguém que busque de coração sincero: Senhor, me batiza, Senhor, me sela, Senhor, traz sobre mim a evidência de dons, e a pessoa jejuar, começar a buscar, chorar na presença de Deus, que Deus não estenderá a sua graça e entregará. Por que nós não vemos evidenciado todas essas coisas aqui? Por erro meu e erro nosso. Porque se buscarmos, nós podemos mudar Taubaté.
a igreja da Estiva pode se tornar referência do poder de Deus em Cauã. Mas a questão é, nós estamos dispostos a pagar esse preço? Porque aqui são 9 dons, 9 carismas. Não é sobre falar em línguas e... não é sobre isso. É sobre sermos evidenciados com uma profecia legítima, sermos evidenciados com discernimento de espírito. Quando entrar alguém aqui com o espírito de Satã para trazer discórdia, ter pessoas que discernam isso, variedades de língua, interpretação de línguas, como bem fala o texto de Paulo, que às vezes nós vemos os exageros do pentecostalismo. Eu não estou falando contra isso, irmãos. Aquele que sente a renovação do Espírito aqui fala em línguas, amém, fale mesmo, entende? Mas eu estou falando dos exageros, como eu já vi em alguns segmentos pentecostais, que a pessoa começa a falar em línguas lá e atrapalha o pregador, né? Então nós entendemos que se o Espírito de Deus está falando pela tribuna, pelo púlpito, através da boca do seu profeta, a outra pessoa que está falando em línguas mais altas que o profeta está tumultuando o culto. Isso daí não é o Espírito Santo. Amém? E por que eu quero falar sobre isso? Porque quando falamos de falar em línguas, nós, queira ou não queira, estamos falando da evidência que é mais fácil. E é sempre isso que eu persuadi as pessoas que davam ênfase sobre isso. Eu sempre falei, mas são 9 carismas. Cadê o aleijado se levantando? Cadê o mudo falando? Cadê a operação de milagres? Falar em línguas e fazer um espetáculo é fácil. Amém? Nós vimos aí que, infelizmente, eu posso dizer isso, já vi situações aí que no movimento carismático católico as pessoas tinham curso de falar em línguas. Então a pessoa ia lá e decorava aquilo para falar, né? E não é sobre isso. Amém? Mas por que não vemos isso? Porque não buscamos. Na medida que buscarmos, na medida, e eu vou dizer isso daqui, até os irmãos me perdoem se eu falar algo, né, que eu amo o culto de oração. Não posso estar vindo aqui, porque de manhã é meu horário de trabalho e à noite eu tenho ITQ. Mas com certeza eu quero estar com os irmãos na quarta-feira quando tiver nesse intervalo. Mas eu quero dizer uma coisa, geralmente, não estou dizendo nem aqui, porque eu nem posso falar porque eu nem venho aqui, mas geralmente quando nós vemos a pessoa falar culto de oração, as pessoas às vezes dão uma ênfase grande ao louvor, e aí guardam os últimos 15 minutos para a oração. E se nós trocarmos, cantarmos um louvor só e gastarmos 40 minutos em oração? 40 minutos de joelho no chão, como se fazia antigamente. Não uma pessoa aqui na frente, mas todos orando. E aí sim, uma oração de encerramento. Buscar essa comunhão. Vir aqui no culto de oração para exteriorizar algo que você já faz na sua devocional em casa. Nossa vida será completamente diferente, eu tenho certeza disso. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos prosseguir aqui, que as horas já se vão. E aqui temos também, a obra do Espírito Santo é conceder dons espirituais. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Isso aqui é uma coisa interessante, que esse texto que nós vemos de Efésios 4:11 fala que designou um para apóstolo. Então será que está correto aquele cara que fala assim, agora eu sou apóstolo? Será que está certo? Sim e não. Porque se nós entendemos isso aqui não está falando de título. Quando fala outros para profeta, não está falando de título, está falando de ministério. Chamado, ministério. Algumas pessoas foram chamadas para apóstolo. E quem é o apóstolo? O apóstolo é aquele que atua como desbravador, ele é o missionário, aquele que planta igreja, que planta a visão. Amém? Então isso se trata de um ministério. Outros profetas, pessoas que vão ter de Deus uma palavra profética, e palavra profética nem sempre é prever o futuro, mas aquele que tem o ministério de profeta é aquele que empresta a boca para Deus falar. Amém? Isso Deus ele pode trazer alguma revelação de algo para o futuro, sim ou não, mas é aquele que exorta o povo a sair do pecado e voltar-se para a palavra de Deus. Amém? Quando olhamos para o evangelista, quem é o evangelista? É aquele que naturalmente vai
como apóstolo, e aonde ele vai, ele ganha pessoas para o Senhor. Uma pessoa nata, talvez, e não serão todos que terão isso, fará parte do ministério dele, outros pastores que terão o dom de apacentar, é aquela pessoa que está ali, é como nós dizemos, como Davi, tem cheiro de ovelha. Onde está fulano? Está no meio do povo, né? Então, e aqui mestres, que são aqueles que recebem de Deus o ensino da palavra, que recebem de Deus o ministério da palavra. E isso abrange tanto a pregação como o ensino. Aqueles que são chamados para mestres são chamados para isso. Muitas vezes o pastor ele vai apacentar, mas ele não será talvez um excelente pregador. E talvez o mestre, ele será um excelente pregador, um excelente ensinador, mas não será um bom pastor. Amém? Mas por que nós estamos falando isso? Primeiro, porque nós temos que desmistificar a questão da titularidade. E segundo, que nós temos que entender que todos esses ministérios eles são necessários na igreja. E o bom é que aquele que preside, quando ele tem essa visão e sabe colocar cada um naquilo que foi chamado. Amém? Então, aquele que exerce um ofício que nós colocamos na igreja moderna como título de pastor, o oficial da igreja, o bispo da igreja, ele é aquele que enxerga em cada um desses ministérios e traz para perto de si para a obra do ministério e para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Então vamos aqui, os dons vêm pela busca gradativa através do enchimento do Espírito Santo. Os dons nos traz capacitação e poder. Amém? Então o dom vem por onde? Pela busca. Então não existe isso. Eu quero deixar isso aqui para vocês hoje. Não existe, não é para todos. É para todos que buscam. Talvez aquilo que Paulo falou. Alguns vão ser braço, outros vão ser mão, outros vão ser pé, outro vai ser orelha, porque somos um corpo. Mas algo você tem para receber de Deus como capacitação. Em tudo isso, os 9 carismas, os 9 dons e os 5 ministérios, Deus tem algo para você. Você não é alguém que está fora disso. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Vamos aqui agora para a 7ª obra suprema do Espírito Santo, é glorificar Jesus e revelar o seu reino ao mundo até o seu retorno. Então, quem tem o Espírito de Deus e está em harmonia, em sintonia com o Espírito Santo, o que ele vai fazer? Vai glorificar Jesus. Amém? Se você encontrar alguém que se diz servo de Deus e a questão for sobre ele, sobre o seu sucesso pessoal, sobre o seu ministério grandioso e glorioso e majestoso, pode ser que quem atua nele é o próprio ego e não o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sempre glorificará a Jesus. E aquele que está cheio do Espírito Santo viverá para glorificar a Jesus. Amém? E aqui a apostila nos diz: o Espírito Santo veio depois de Jesus para que ele pudesse continuar a testemunhar sobre Jesus ao mundo. Em Atos, Pedro pregou sobre Jesus aos judeus reunidos em Jerusalém, e 4.000 pessoas se juntaram a eles. Vemos isso em João 15, 26 e Atos 2, 17. Através da obra do Espírito Santo, tornamos-nos parte da história mais imensa, magnífica já contada. Viver esta vida sem a obra do Espírito Santo em nossas vidas nos levaria à beira do desespero. É impossível viver como cristão sem o Espírito Santo. Amém? A não ser que a proposta seja um lugar de reunião social. Como algumas pessoas bem dizem, hoje em dia a igreja tem tudo.
necessário para fazer um evento social, um evento de aclamação da alma. E talvez uma igreja moderna consiga ser igreja sem o Espírito Santo, mas faz toda a diferença o Espírito Santo como parte da igreja. E nós sabemos disso. Quem tem o Espírito de Deus chega num lugar onde o Espírito de Deus não está, e algo fala no coração e diz: aqui tem fogo estranho. Amém? Então que nós possamos ter isso, que o Espírito Santo sempre seja a fonte que queime em nossos corações. A vida tem desafios que variam em gravidade, mas Deus nos mantém mais perto do que podemos imaginar. E Ele é capaz de estar conosco e em nós através da obra do Espírito Santo. Amém? E aqui eu finalizo. Obrigado por você que está até aqui com a gente. Espero ter trazido conteúdo para vocês. Queria deixar aqui a recomendação do livro Bom Dia Espírito Santo, do Benignin, e também o Deus Esquecido, de Francis Chan, que são dois livros muito interessantes. Eu acredito que alguns já leram o Bom Dia Espírito Santo, que é um livro mais popular, mas o Deus Esquecido é um livro fantástico de Francis Chan. Ele traz uma abordagem que desmistifica a pessoa do Espírito Santo e nos traz um entendimento profundo a respeito do Espírito Santo e sua atuação na igreja. Quero fazer uma oração aqui, nesse momento. Se você puder fechar os seus olhos. Pai, obrigado por enviar o Teu Espírito Santo para nos confortar em nossas fraquezas. Tu nos dás força quando não conseguimos dar mais um passo. Guia-nos a toda a verdade. Lembra-nos dos Teus caminhos e dá-nos confiança para testemunhar o que Tu está fazendo em nossa vida. Tu nos moldas e nos transformas em um reflexo mais puro do Teu Filho. Guia nossos passos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes, enquanto nos unimos em Ti em fé, obediência e submissão. Tu és completamente digno de confiança e nós Te louvamos por acender a chama da fé em nossas vidas e por mantê-la acesa brilhantemente através do Teu poder. Derrama o Teu Espírito sobre nós para que possamos testemunhar de Ti àqueles que precisam do Teu poder transformador em suas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e Te damos graças. E a Ti, Pai querido, a Ti, somente a Ti, seja toda a glória e honra e louvor